Você já teve alguma dúvida sobre acontecimentos de quando você era bem pequeno? De que forma você buscou respostas para estas questões? Perguntou para algum parente próximo? Pesquisou em fotos ou em objetos da época? Pois saiba que ao fazer isso você estava remontando a história da sua própria vida. No programa de hoje, afinal, o que é e para que serve a história? Pílulas de História. Bom, para começo de conversa, precisamos conhecer o significado da expressão história. Afinal, essa palavra tem origem no grego antigo e significa algo como investigação. O termo foi consagrado por Heródoto, um pensador grego que viveu no século V a.C. História é o nome de sua obra máxima, um livro que é considerado o marco de fundação do estudo do passado como conhecemos hoje. Heródoto foi o primeiro pensador a relatar eventos decorridos de forma objetiva, desconsiderando relatos mitológicos ou fantasiosos, como era o costume até então. Mas se história é uma investigação, podemos concluir então que um historiador é, na verdade, um investigador do passado. Portanto, seu trabalho é, naturalmente, descobrir como esse passado foi. Assim como Heródoto abandonou os relatos fantasiosos e mitológicos, a missão de um historiador é realizar uma pesquisa objetiva e racional dos eventos ocorridos em épocas imemoriais. Para isso, em seu trabalho de investigação, o historiador necessita recorrer a pistas que lhe revelem como esse passado realmente foi. Pistas estas que denominamos de fontes históricas. Literalmente são fontes de informações sobre eventos passados. Fontes históricas são, portanto, as marcas ou vestígios que os seres humanos deixaram durante suas existências. Essas marcas tanto podem ser coletivas quanto individuais. Assim, todo ser humano, durante sua existência, deixou marcas de sua passagem pela Terra. Essas marcas podem ser relatos escritos, fotografias, objetos pessoais e roupas. Tudo que de alguma forma essa pessoa deixou e que foi preservado, logicamente. Essas coisas contam algo sobre sua história, mas não trazendo somente revelações sobre ela, mas também sobre a época em que esta pessoa viveu. Já as fontes coletivas são muito mais abrangentes e incluem as leis de um povo, seus documentos, suas moedas e joias, seus símbolos cívicos e religiosos, sua cultura material e imaterial e, claro, seus templos, palácios e fortificações. As fontes coletivas são inúmeras e podem variar de um povo para o outro. Outra questão importante é que as fontes históricas podem ser materiais ou imateriais. Fontes materiais são aquelas que possuem uma forma física e que podem ser tocadas, como documentos, fotografias, roupas, cartas, estátuas, templos, prédios, obras de arte, quase uma lista sem fim. Já as fontes imateriais são aquelas que não possuem uma forma física e, portanto, não podem ser manuseadas. Entre as fontes imateriais destacam-se os relatos orais, as músicas, os poemas, a língua falada por um povo, entre muitas outras. A seleção e interpretação de diferentes tipos de fontes históricas é o que possibilita ao historiador reconstruir a história de algo que já aconteceu há muito tempo. Entretanto, essa busca por compreender o passado é muito mais do que entender eventos que já ocorreram, pois o que motiva esta investigação é, na verdade, a busca por compreender o tempo presente. Afinal, ao investigar outras épocas, o historiador está numa frenética busca por desvendar como o mundo atual foi construído. Assim, podemos concluir que história não é simplesmente o estudo do passado. História é uma busca por compreender o presente. Pílulas de História.